Hoje a gente vai olhar para uma movimentação bem interessante, sabe? Lá no tabuleiro da aviação global. Uma jogada que conecta o Brasil direto com a Índia, um mercado que, nossa, não para de crescer. Exato. O foco aqui é a entrada da Embraer, bem estratégica, né? No mercado indiano de aviação regional. A gente está se baseando aqui em umas informações recentes sobre um acordo da Embraer com a Azorra, que é uma empresa de leasing, e a Star Air, lá da Índia. Isso. Parece só mais um negócio, né? Mas a ideia aqui é, desempacotar isso e entender o que está por trás. O que isso significa de verdade, né? Isso. Para a Embraer, para a própria aviação indiana e como isso mexe com a concorrência que já é bem estabelecida. Bom, resumindo o acordo, a Embraer, através da Azorra, entregou 2 jatos E175 para a Star Air. Certo, 2 já estão lá. E mais 2 chegam logo. E tem um detalhe importante, a Azorra também repassou outros 4 E175 que antes estavam com a Dubai Aerospace Enterprise. Ah, interessante essa triangulação. Pois é. Então, no fim das contas, a Star Air vai operar 6 E175 da Embraer na Índia. 6 aviões. Para começar, já é um número, né? Com certeza. E o fascinante aqui é ver como isso bate lá na Índia. Um mercado que historicamente a gente sabe é Boeing e Airbus, né? Principalmente nas rotas maiores. Sim, os gigantes. Exato. E agora, de repente, a Embraer surge como uma alternativa muito viável, competitiva mesmo, para essa malha regional deles que está crescendo, assim, muito rápido. É uma nova opção na mesa. Totalmente. E tem uma percepção de que o avião da Embraer é eficiente, é adequado para aquele propósito específico. Olha, o próprio CEO da Star Air, o Simbra Singh Chauhan, ele foi bem claro. Disse que os E175 se encaixam perfeitamente na estratégia deles. E por quê? O que tem de especial nesse encaixe? Bom, segundo ele, são aeronaves com tamanho e eficiência ideais para conectar cidades médias. Isso na Índia é crucial, sabe? Entendi. Não são as metrópoles gigantes, mas também não são vilarejos. Exato, cidades que precisam de conexão aérea, mas talvez um avião muito grande não se pague. O E175 oferece esse equilíbrio, né? Capacidade boa, consumo bom para rotas que não lotariam um 737, por exemplo, mas que já pedem mais que um turbohélice. É uma aposta na capilaridade. Capilaridade, essa palavra é chave mesmo, né? Criar mais conexões menores. Exatamente, é fazer a rede aérea ficar mais densa, chegar em mais lugares. Cidades que antes tinham acesso limitado a voos, o E175 ajuda nisso, otimizando o custo para a companhia e ainda dando um conforto melhor para o passageiro do que aviões menores que às vezes operam nessas rotas. Faz todo sentido. E tem a visão da Azorra também, a empresa de leasing. O CEO deles, o John Evans, falou bastante da confiança no mercado indiano. Sim, isso é importante. Ele disse que essa parceria fortalece a Embraer na Ásia-Pacífico. É quase como um selo de aprovação de quem está botando dinheiro, né? Com certeza, essa confiança é fundamental. E olhando a concorrência, isso fica ainda mais relevante. A fonte que a gente analisou coloca essa entrada da Embraer como um desafio direto, sabe? Aquela predominância histórica dos americanos, tipo a Boeing, em certos segmentos. Ah, sim. O material até menciona, assim, só como contexto histórico reportado, né, sem juízo de valor nosso, aquele cenário da administração Trump, onde tinha uma defesa mais explícita dos interesses da Boeing. Então a Embraer está entrando numa briga boa ali, num espaço estratégico, com um produto muito competitivo para esse nicho regional. E essa jogada na Índia, pelo visto, não é um raio em céu azul na estratégia asiática da Embraer, né? De jeito nenhum. A gente viu outras entregas importantes recentemente. Lembro do Z195E2 para a Mongólia, para a Scoot em Singapura. Parece um movimento mais amplo na Ásia. Exatamente. Se a gente junta essas peças, a estratégia da Embraer fica mais clara, né? O foco é total em avião regional eficiente, menor que os burros de carga da Boeing e Airbus, mas feito sob medida para rotas que precisam dessa combinação, capacidade certa e economia. É um nicho bem específico. Muito. E a Embraer se posiciona aí não para brigar de frente com os gigantes em tudo,
mas como uma rival assim fortíssima nesse nicho da aviação regional, que é vital. É como se a Embraer estivesse mapeando e dominando as estradas vicinais do céu, enquanto os outros focam mais nas autoestradas. E tá dando certo. Então, resumindo a ópera, essa entrada da Embraer na Índia com a Star Air é bem mais que vender 6 aviões. É um passo estratégico super calculado. Um posicionamento inteligente. Exato. No mercado-chave, com potencial gigante. Mostra que a Embraer sabe achar e explorar esses nichos pelo mundo, oferecendo o produto certo para a necessidade certa. E isso, olha, deixa uma coisa para a gente pensar, né? Se a Embraer está tendo sucesso focando nesses jatos regionais adaptados, né? Tipo, conectar cidades menores, operar em aeroportos mais complicados, que outros nichos por aí, na aviação global, talvez estejam meio esquecidos, subatendidos? Boa pergunta. Onde mais essa customização faria diferença? Pois é. Será que o futuro para alguns fabricantes não é tanto bater de frente com os maiores nos segmentos tradicionais, mas sim inovar para criar soluções bem específicas, eficientes, para demandas que talvez nem foram totalmente percebidas ainda pelo mercado? Fica aí a reflexão sobre onde mais essa abordagem focada pode, mudar o jogo. Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma história que, olha, mistura aviação, política internacional, sanções e um bocado de mistério, né? É verdade. A gente está falando daquele avião cargueiro russo, um Ilyushin Il-76, da empresa Aviacon Zitotrans, que pousou em Brasília e, bom, chamou bastante atenção. E não é para menos, né? O que exatamente fez esse voo ser tão polêmico? Olha, o ponto-chave é a empresa dona do avião, a Aviacon Zitotrans. Ela tá, assim, na lista de sanções dos Estados Unidos. Ah, sério? Sim, desde 2023. A OFAC, que é o órgão americano de controle de ativos, aplicou sanções. A acusação é que eles estariam facilitando o transporte de equipamento militar russo. Equipamento militar. Para onde? Principalmente para Venezuela e para alguns países africanos, sabe? Tentando contornar as sanções maiores contra a Rússia. Entendi. E esse avião específico que veio para Brasília, o de matrícula RA 78655, ele é um dos 4 da frota que estão explicitamente nomeados nessas sanções. Caramba! Então um avião marcado, digamos assim, pelos Estados Unidos, operando aqui no Brasil. Vamos então tentar entender melhor essa passagem dele por aqui com as informações que a gente tem. Isso, vamos juntar as peças. O voo saiu de Moscou no dia 5 de agosto. Certo. E antes de chegar aqui, ele fez umas paradas. Passou pelo Azerbaijão, depois pela Argélia e pela Guiné. Só aí pousou em Brasília no dia 10 de agosto, um domingo. E ele não ficou pouco tempo aqui, né? Não foi só uma escala técnica rápida. Não mesmo. A informação é que a aeronave ficou 3 dias em solo brasileiro, parada lá no aeroporto de Brasília. 3 dias. E depois? Depois decolou, primeiro foi para Colômbia e de lá o destino final, Caracas, na Venezuela. Caracas. Isso é interessante, porque a Venezuela é justamente um dos países que você mencionou, né? Ligado às acusações que levaram às sanções contra a empresa. Exatamente. Essa conexão com Caracas é que, digamos, acende um alerta. Certo. Torna a rota toda muito mais significativa. Não parece só um voo cargueiro comum, entende? Levanta a pergunta: o que exatamente estavam levando para lá, considerando esse histórico? Com certeza. E tem mais um detalhe que adiciona, assim, uma camada extra de névoa nisso tudo, não tem? Sobre quem contratou o serviço. Tem sim. Essa é talvez a parte mais curiosa. Segundo informações que teriam vindo da própria Aviacon Zitotrans, o cliente que fretou esse voo pediu para não ser identificado. Como assim? Anônimo? Exato. Anonimato. Então pensa, uma empresa sancionada, um avião sancionado, voando para um destino, digamos, sensível. Venezuela. E o contratante quer ficar nas sombras. Nossa! Um cliente anônimo para um voo com tantas bandeiras vermelhas, como dizem? Isso complica muito a questão da transparência, né? Demais. Complica muito. Porque junta tudo. O pedido de anonimato, o status da empresa e do avião.
o destino final na Venezuela. Fica muito difícil saber qual era a carga, qual o propósito real do voo. Fica difícil mesmo. E aí vem a pergunta, como é que se garante que as sanções estão sendo cumpridas se existe essa falta de clareza toda? Quem está por trás? O que está sendo levado? Mostra bem a dificuldade de fiscalizar na prática, né? Faz todo sentido. Então, vamos recapitular para organizar as ideias. A gente tem um avião russo de uma empresa sancionada pelos Estados Unidos. Isso. Saiu de Moscou, fez várias paradas internacionais, ficou 3 dias aqui no Brasil. Parada em Brasília. Depois foi para Colômbia e, finalmente, Venezuela. E quem pagou a conta toda, ninguém sabe quem é. É isso? É esse o resumo da ópera. E quando a gente olha para esse quadro geral, sabe, essa situação toda, ela ilustra bem como é complexo monitorar e aplicar sanções internacionais na prática. Imagino. A logística aérea global permite essas rotas intrincadas, né? E destinos como a Venezuela, que já está no centro das acusações originais contra a empresa, dificultam ainda mais qualquer tipo de controle. É um exemplo bem claro dos desafios que existem. Então, para fechar, essa passagem do avião russo sancionado pelo Brasil, ela pode até ter seguido as regras formais de tráfego aéreo, imagino, mas deixa um rastro de perguntas bem importantes, né? Com certeza. Principalmente por causa desse cliente misterioso e do destino final em Caracas, que faz um link direto com as razões das sanções. Exato, e fica uma reflexão final, talvez. Se uma empresa está sancionada justamente por, supostamente, levar equipamento militar para a Venezuela, e um dos seus aviões sancionados faz uma rota que termina justamente lá, em Caracas, com um contrato anônimo. O que isso diz sobre a nossa capacidade real de fiscalizar rotas aéreas internacionais? É uma boa pergunta. E de garantir que sanções econômicas globais sejam cumpridas de fato. É um desafio enorme e, pelo visto, talvez com algumas brechas bem significativas. Fica aí para a gente pensar.